Nós vamos agora até o Ninho do Urubu para falar com o Ricardo Lai, que acompanha a preparação do Flamengo para entrar em campo pela Libertadores nesta quinta-feira. Bem-vindo à Redação, Lai. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Coutinho, Altinha, todo mundo ligado. A gente está aqui no Ninho do Urubu, no CT do Ninho do Urubu, Vargem Grande, né, da cidade do Rio de Janeiro, o bairro. Agora é região sudoeste, viu, Barreto? Depois da regulamentação, da mudança, né? Antes era a região oeste do Rio, agora a região sudoeste, né? Depois de ter sido sancionada a lei, mas a distância aí para os estúdios do Sport TV segue a mesma, né? 25 quilômetros, né? Uma boa distância. Então eu quero avisar para o meu amigo Tim que hoje eu não vou poder acompanhá-lo, né? Meu amigo de carona do metrô, né? Ali do Jardim Oceânico até a Zona Sul. Então hoje, viu, Tim? Hoje eu não vou poder te acompanhar, porque ainda tem a entrevista coletiva aí do Rossi. Hoje vai estar desfalcado, mas o Flamengo vive a expectativa da volta aí de jogadores, né, que desfalcaram nos últimos jogos, nos 2 últimos jogos, do Jorginho e também do Alexandro. O Jorginho, que trata de um edema na coxa esquerda, e o Alexandro de um problema na panturrilha esquerda. Esses 2 jogadores estão em evolução, mas ainda não há uma certeza de que eles estejam à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de quinta-feira à noite no Maracanã, a primeira partida das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes da Argentina. O treinamento encerrando há pouquinho aqui no Ninho do Urubu. Tem também a possibilidade aí do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, que na Libertadores não tem nenhum problema de suspensão, até porque o Flamengo no território nacional, nas competições nacionais, conseguiu o efeito suspensivo daquela punição de 12 jogos, né, por supostamente ter forçado o cartão amarelo e beneficiado apostadores, né? Então o Flamengo conseguiu esse efeito suspensivo até a data do julgamento no pleno. No ataque, o Plata, né, que deve voltar à titularidade. Luiz Araújo jogou contra o Juventude, e na partida contra o Juventude, o Emerson Royal aproveitou bem a brecha, né? Então ele acirrou aquela disputa na lateral direita com o Varela, que não jogou contra o Juventude porque apresentou um quadro de pubalgia. E tem também a volta do Léo Ortiz. Léo Ortiz, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, então naturalmente ele é o titular ali ao lado do Léo Pereira, a dupla de zaga do Flamengo. Então é o Flamengo que está se preparando para essa partida contra o Estudiantes, para tentar levar uma vantagem, como aconteceu contra o Internacional na fase anterior, né? Conseguiu 1-0 para jogar lá em Porto Alegre, então também quer levar uma vantagem para o jogo de volta lá em La Plata contra o Estudiantes na Argentina, pessoal. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do Rossi aqui no Ninho do Urubu. Ok, Lai, muito obrigado então pelas informações. Nós vamos mostrar também uma entrevista que o José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, deu ao UOL, né? No título está destacado isso aí, ó, nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir para o Fla. Ele fala aí de mercado, do impacto que teve na Europa, mas também aborda temas que estavam ali meio que esperando uma resposta, né? O Boto deu uma sumida. Eu acho que até foi uma sumida estratégica, né? Porque... Sumida orientada? Começou naquela confusão do Pedro, né? Foi, ele fala sobre a confusão do Pedro, mas é até curioso, porque assim... Ele não admite que foi ele que passou a informação. O mais importante é que tudo aquilo que se falou e foi dito sobre o Pedro resultou num Pedro diferente. Sim, e realmente aconteceu, mas havia necessidade de... Não estou citando aqui a entrevista do Felipe Luiz, estou citando o que gerou da informação de que o Flamengo negociaria o Pedro por um valor abaixo do mercado. E ele não entra em detalhes sobre isso. Enfim, é uma escolha que ele tem, um direito que ele tem de não falar sobre o tema, mas que eu não mudo uma vírgula da minha opinião naquela ocasião. Ele fala também sobre o De La Cruz, aí uma polêmica que começou com o Dr. José Luiz Rum. E acho até que nesse ponto e o Departamento de Futebol vão bem, porque... não dá para controlar o que um médico do clube tão experiente fala no grupo de WhatsApp. E ele foi demitido do clube, né? Então, e se provou que o jogador não estava fadado ali a não jogar mais. Tanto é que jogou bem recentemente. Mas assim, só sobre esse episódio do Pedro, eu não mudo uma vírgula do que eu achava na época, né? Se foi ele que vazou a informação, é totalmente o contrário do papel que ele foi contratado pelo clube. O Boto vem para o Flamengo para profissionalizar o departamento de futebol. A partir do momento que
um dirigente desse departamento de futebol vaza uma informação como aquela, absurda do jeito que foi, não é uma atitude tão profissional assim. Mas a entrevista é boa, eu pude acompanhar o trabalho dos colegas do UOL, acompanhei quase que na íntegra a entrevista, tem muita coisa legal que ele fala. A maior cobertura de Conmebol Libertadores está aqui em quartas de final da competição. Hoje tem super confronto argentino entre Vélez e Racing. Amanhã, o jogo entre River e Palmeiras a gente acompanha aqui na ESPN no Disney+. Na quinta-feira, o São Paulo joga fora contra a LDU. E exclusivo, hein? Flamengo e Estudiantes só aqui na ESPN e também no Disney+. Por falar em Flamengo, neste momento, ao vivo, lá do Ninho do Urubu, a Roberta Barroso está por lá e está acompanhando a entrevista coletiva do goleiro Rossi e a gente mostra ao vivo aqui no Sport Center. O grupo vem se preparando bem. Viemos de uma grande vitória lá contra o Juventude no Sul, depois de tantos anos que o Flamengo não vencia lá. Eu sempre falo a mesma coisa, que a gente pensa e de jogo em jogo. Agora, quinta-feira é o primeiro jogo das quartas, vai ser um jogo muito importante em nossa casa, com nossa torcida, com o estádio lotado, como sempre estamos acostumados. E depois vai vir o clássico domingo, mas isso já é depois do jogo de quinta-feira, que é o que a gente pensa principalmente. Mas o principal é nos manter mentalmente forte e nos preparar da melhor maneira para essa sequência que vem agora. Rossi, bom dia. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você é um atleta que até outro dia estava no futebol argentino. Claro que saiu tem um tempo, mas conhece o Estudiantes, conhece a tradição do Estudiantes. Para você, qual a maior dificuldade que o Flamengo tende a encontrar? É uma questão técnica em campo, o adversário, ou o fator campo, ter que decidir lá em La Plata? Para você, qual vai ser a maior dificuldade que o Flamengo tende a encontrar nesse desafio? Obrigado. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos a dificuldade de cada jogo. Mas isso aí, dentro do campo, a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga nas semis, mas jogos dentro do campo, são 100, 200 minutos como se joga no jogo de volta e vai ser duro. Rossi aqui, Thiago Lima do GE, tudo bem? Bom dia. Quero ver se você tem boa memória. Rossi, quero primeiro perguntar, o que você lembra da sua passagem no Estudiantes, que foi uma passagem rápida, né? Mas o que te marcou naquela época, o que você lembra? E depois que você saiu do Estudiantes, você já chegou a enfrentar o Estudiantes por outras equipes, como Boca Juniors, você tem algum jogo marcante contra o Estudiantes? Obrigado. Minha passagem lá foi quizás, eu jogava um time lá, que hoje está na Série B, que é o Chacarita, hoje está na Série C. Não, continua na Série B. Eu jogava na Série C, na verdade, não que era a terceira divisão lá. Aí eu joguei com 18 anos, 19. Aí o Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na Sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, depois aí fui para o Boca, mas já me tocou enfrentar Estudiantes jogando pelo Boca e um jogo assim marcante, teve um jogo no estádio Estudiantes, não lembro, acho que vencimos 1-0 e consegui pegar um pênalti lá contra um Leandro Dias, acho que foi, no estádio deles, e acho que a gente ganhou ou empatou o jogo, mas tenho essa lembrança assim como positiva contra eles. Rossi, então, com boas lembranças contra o Estudiantes. Passou por lá, então, 3 jogos, hein?
O Rossi reencontrando então seu antigo clube. Só que parece que esse ano o clube que pode brigar frente a frente com Palmeiras e Flamengo é o Cruzeiro. Tem Copa do Brasil em jogo lá no final do ano, é verdade, mas essa vitória contra o Bahia é aquele tipo de vitória que dá uma moral e fala, pô, será que dá? Agora eu quero saber de vocês. Dá pro Cruzeiro, Ricardinho, brigar frente a frente? Ou é melhor tentar ali conciliar as duas competições pensando, olha, Brasileirão a gente vai fazer uma boa campanha, só que a gente quer mesmo pegar o Corinthians lá em dezembro? É óbvio que dá, matematicamente é possível. Eu acho muito difícil que o Flamengo não seja campeão. Muito difícil. Você já tá até tirando o Palmeiras dessa? Não, qualquer um time, eu acho muito difícil de tirar esse título do Flamengo, porque o Flamengo não tropeça. O Palmeiras também não, pós-mundial, né? O Palmeiras não perdeu desde a volta do Mundial e mesmo assim não conseguiu colar no Flamengo. O Palmeiras tirou 3 pontos desde que voltou do Mundial em relação ao Flamengo, mas assim, não consegue alcançar com um jogo a menos, beleza? Tem 4 pontos de diferença com um jogo a menos, então se a gente pensar em pontos perdidos, tá só 1 ponto atrás do Flamengo. Mas o Palmeiras tem que ganhar todo jogo para passar o Flamengo. E o Flamengo, ele não perde ponto. É muito difícil do Flamengo perder ponto. O Flamengo, quando tem um tropeço, é um empate. Contra o Ceará. Contra o Grêmio, por exemplo. Mas assim, quais são os jogos que o Flamengo vai tropeçar daqui pra frente? O Flamengo tem uma sequência até que, desculpa, interessante no Brasileirão a partir de agora, que eu acho que pode dar uma dificultada. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, Flamengo e Vasco. O Flamengo é favorito, que é o próximo jogo. Tirando o Libertadores, né? Flamengo e Vasco, depois Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, pelo retrospecto recente, dá pra acreditar, Vini, que o Flamengo vai chegar lá e possivelmente o empate ou garantir 3 pontos fora de casa. Depois do Corinthians, o Cruzeiro. Aí, meu amigo, é o tema que a gente tá tendo agora. É que eu acho que principalmente porque o Cruzeiro, o Flamengo é um time que erra muito pouco, né? Então ele dá a impressão de que ele não vai deixar uma brecha, de fato. É um time que sofre muito pouco. A média de gols é muito baixa que o Flamengo toma. Mas, cara, essa vitória do Cruzeiro, e é legal a gente conversando bem com esse lustre aí, com essas imagens que o fã de esporte vai ver, o Cruzeiro mostrou profundidade de elenco ontem, né? Ele entra no segundo tempo, tudo que o Cruzeiro não tinha, que era falta de ausência de pontas, né? Ele vai na janela do meio do ano, ele se reforça com o Arroio e o Sinisterra. Os caras que entram no segundo tempo entram bem, o Gabigol faz aquele golaço, e esse é o fiel da balança do jogo contra o Bahia, né? E essa vitória do Cruzeiro ontem, eu acho que é uma vitória afirmativa que mostra... Eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai ser campeão. Acho que se alguém for campeão que não é o Flamengo, vai acabar sendo o Palmeiras. Acho o Palmeiras ainda mais confiável que o Cruzeiro, que é o time em formação. Mas o Cruzeiro, essa é uma vitória que eu acho que mostra que o Cruzeiro vai brigar pelo menos até as 2, 3 rodadas finais. Ganhar do Bahia fora de casa não é fácil, mesmo de virada. O time é bom ainda, o time do Bahia é bom. Mesmo com o Bahia desfalcado, o Bahia tá bem desfalcado. Mas, cara, isso mostra a profundidade de elenco, cara. Ele começa com uma formação, o Cruzeiro é um time mais reativo, que gosta de esperar um pouco mais, mas ele vai lá e saca no segundo tempo 2 pontas, saca o Gabigol e consegue mudar o panorama do time, cara. E isso é algo que eu acho que o Leonardo Jardim conseguiu ganhar a partir da janela. Tem que ver o Flamengo agora nessa próxima rodada, porque é um clássico que o Flamengo sempre tem sido muito efetivo contra o Vasco, mas que é entre as datas da Libertadores. Entre os jogos de ida e volta da Libertadores. Mas o problema é que o reserva do Flamengo também é muito bom. Sim, mas assim, tem que ver como é que vai estar a cabeça dos jogadores nesse jogo contra o Vasco. Não sei, eu acho que continua sendo favorito, muito favorito contra o Vasco, mas essa é a chance do Vasco. Porque se fosse numa data que o Flamengo não tem nada para jogar além do Brasileirão, aí seria... Cara, 90% de chance do Flamengo. O que eu acho ali é que é o seguinte, o Cruzeiro pode ganhar o que for, ganhar tudo. Vai ganhar outro jogo, mas o Cruzeiro vai continuar ali atrás do Palmeiras e do Flamengo. Cara, não tem como tirar esse título do Flamengo ou do Palmeiras, e pro Palmeiras é muito difícil. O Cruzeiro conseguiu se arrumar muito com o Léo Jardim, depois teve a parada pro Mundial, e aí o Cruzeiro voltou muito melhor. Acho que o Cruzeiro lembra muito... um Botafogo, assim, de 2024, só que teria que ser no começo já do ano, né? Todo, né? O Cruzeiro é... Começo do Brasileirão do Cruzeiro não foi igual ao do Flamengo e Palmeiras. Assim. Mas, cara, o Flamengo é impossível tirar. O Flamengo é bom com o time titular, o Flamengo é bom com o time reserva. O elenco o Flamengo é muito bom, cara. Entra bem em qualquer jogo. Aí o Ricardinho até falou... Tá jogando, né? Então, os caras da janela, assim, a gente falou da janela do Cruzeiro, se a janela do Cruzeiro é muito boa, de fato foi muito boa, a janela do Flamengo é uma janela que todo mundo que entrou bem. Mas cara. assim, um nome que você citou,
da janela do Cruzeiro. Eu acho que é top 5 ali de contratações dessa janela que o Sinisterra. Jogador de Premier League, meteu o gol ontem, bem posicionado. E já que a gente tá metendo tanto Flamengo no tema do Cruzeiro e tal, vamos falar do Gabigol, que é reserva desse Cruzeiro. E assim, ele é um... Vamos botar na tela antes de puxar o tema? A gente tem números do Gabigol pro Fantasports conferir com a gente. Poucos toques, máxima eficiência, Gabriel Barbosa contra o Bahia, desde a sua entrada em campo, é o que eu falei, ele é reserva, entrou ao longo do jogo contra o Bahia, fez um gol, 2 finalizações, foi o cara que mais finalizou, finalizações no alvo, uma delas. Finais, né? Grandes chances, ações na área rival, tudo uma ação, uma grande chance, e é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, atrás de quem? Do Caio Jorge, obviamente, que é o cara que ele... O motivo pelo qual ele é banco. O motivo pelo qual ele é banco. Agora é o seguinte... Ele vai continuar. Tá se pagando, Galindo, a contratação? Tá valendo a pena já pro Cruzeiro, você acha? Não, eu acho que se pagando não, mas o Gabigol é um ótimo reserva pra você ter, né? Eu acho que o... De jeito nenhum. Cara, que golaço. De jeito nenhum. Pedrada. Mas, tipo assim, quem não quer ter o Gabigol no banco, né? Pelo amor de Deus. Mas, o problema é, ele quer ser banco. Mas não tem como isso. Não tem como. Ele parece estar mais habituado à posição banco de reserva, eu acho que ele tá, Johnny, mas assim, ele tá por enquanto. E ele tá porque o contexto faz com que ele fique... Se ele se incomodar muito publicamente com o time dele, fazendo uma temporada muito boa, com o titular dele, estando na seleção brasileira, cara, quase que pega mal pra ele. Então, assim, o contexto meio que inibiu o Gabigol de ficar brabo ou de ir pras redes sociais e expor mais uma satisfação. Então, a situação do Gabigol me parece aquela situação que o torcedor do Cruzeiro tá satisfeito. O Pedro Lourenço provavelmente tá satisfeito com o investimento. O Leonardo Jardim tá satisfeito também. Só que provavelmente não tá satisfeito é o próprio Gabigol. Aí eu te pergunto, em certo momento do Flamengo, o Gabigol era o titular e o Pedro era o reserva. Sim. O Pedro era o 12º jogador do Flamengo ali, quando entrava, metia muito gol também. Inclusive, como reserva, teve uma das temporadas com melhores números e tal. O Gabigol não pode ser isso também? É que vocês pensam que pelo estilo dele, pela personalidade, ele não aceite isso? Porque o Gabigol na cabeça dele, ele tem que ser titular em qualquer lugar, né? Sim, ele é novo também. E ele acho que um grande problema dele no Flamengo era o fato dele não ser o camisa 9 quando ele jogava com o Pedro. Então ele não vai fazer a mesma coisa no Cruzeiro. Sim. Ele tem que ir para um time, ele teria que ir para um time, se ele quisesse sair do Cruzeiro, que ele vai com certeza ser o camisa 9 indiscutível. Me cita um, vamos lá, Ricardinho, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, vamos lá. Palmeiras hoje está bem servido. Corinthians está bem servido. Corinthians não, São Paulo sim. São Paulo hoje não teria. São Paulo seria precisando mesmo, também camisa 9, faixa. Mas quando ele começou a ter problema no Cruzeiro, eu lembro que a torcida do São Paulo até ficou zoando. O Gabigol no São Paulo cairia bem. Vem jogar no São Paulo, cara, não é... São Paulo, acho que, por exemplo, Santos, ele poderia... Que o Tiquinho não rendeu. O Santos sim, acho que o Atlético Mineiro ele poderia ter uma chance com o Hulk jogando mais atrás. Então eu acho que no Atlético Mineiro poderia ser uma boa. A dúvida seria se ele pularia o muro, né? Sairia do Cruzeiro para ir pro Galo. Um Dudu reverso. Exato. Um time que seria legal, de repente, o Grêmio, por exemplo. Agora com a lesão do Bright White, então? Que tem uma carência muito grande ali. Aparentemente, ano que vem, vai abrir o bolso para montar um bom time. Você falou do Grêmio. Tem um outro clube do Rio Grande do Sul, que agora o Ener Valencia tá indo embora. Que esse aí precisa de tanta gente. O Ricardo Matias estão jogando toda a resposta bastante. Que esse aí precisa de tanta gente que mas caberia. Caberia fácil, seria titular. Tem vários times que ele seria titular. Sim. Então eu acho que essa questão da renovação ou não dele vai depender muito mais dele do que do Cruzeiro. Sim. Porque o Cruzeiro, se depender do Cruzeiro, vai renova. Por isso que eu falei, pro Cruzeiro tá ótima a situação dele. A torcida do Cruzeiro mesmo, eu lembro que o Gabigol foi pra uma festa no Rio e tudo mais, cantou música do Flamengo, não sei o que lá, e uma galera ficou, o Gabigol joga no Cruzeiro e fica cantando música do Flamengo. E aí depois do último jogo no aniversário do Gabigol, lá no Mineirão, a torcida cantou parabéns, gritou o nome dele. Então, não existe uma insatisfação no com o Twitter Gabigol. Também, né? Exatamente. O Cruzeiro postou lá o Feliz Aniversário pro Gabigol, ele agradeceu simples. Sim, Quando o Flamengo foi dar Feliz Aniversário, minha nação! Cara, mas não existe sempre no meu coração. Não, se o Cruzeiro estivesse num momento ruim, eu até acho que a coisa não estaria tão legal pra ele, mas tá tudo maravilhoso. Mas no consegue Cruzeiro. imaginar ele renovando o Cruzeiro? Não, tá tudo bem. Não é do perfil do Gabigol histórico renovar com o Cruzeiro. Se a gente chegar em dezembro, o Gabigol renovar com o Cruzeiro sem uma venda ou uma especulação de venda do Caio Jorge, pode acontecer, porque ele é jovem também, vai me surpreender demais. Cara, mas assim, de verdade, eu acho que o Gabigol, pra ele jogar o que ele jogou no Flamengo, só pegando um super elenco hoje em dia no Brasil,
Agora, se o Gabigol quiser voltar a jogar muita bola e ser artilheiro, ele vai ter que sair do país e ir para as Arábias, porque eu acho que é fraco falar, Gabigol, você vai ser tipo o camisa 9 né? aqui. Tipo o elenco do Santos, coisa que nem o Neymar. Não, Cara, o Neymar não vai carregar o Santos. Não cara, vai, às vezes não carrega. Não carrega. Velho. Não carrega. É a mesma coisa que, tipo, você brincou a questão do Inter, tudo mais, do Grêmio. Cara, não é só jogar o Gabigol lá, que ele é artilheiro e ele vai fazer gol. Mas cara, sabe o que é duro? O Gabigol, bem ou mal, titular ou não, reserva, já tem 12 gols, cara. Sim, quais atacantes é do Brasil têm mais do que 12 gols? O número de participação, a gol dele por minuto, tu deve saber melhor se tu trabalha estatística. Eu acho que é relativamente alto, né? Agora de cabeça eu não tenho assim o número, mas vai ser baixo porque ele joga poucos minutos e faz gol. Sim, isso é. Então, você precisa poupar o Caio Jorge, aí você tem que ir no Gabigol. Não, e eu vim até dar uma colinha aqui no celular, a questão que o Caio Jorge ele tem um contrato longo com o Cruzeiro. E uma multa rescisória altíssima. O Cruzeiro foi então mal, é difícil que o Cruzeiro abra a mão também do melhor jogador. Hoje é o melhor jogador ao lado, provavelmente, do Matheus Pereira. Né, Johnny? Mas também é um ativo que forte, eu mais jovem. Eu não me surpreenderia se o Cruzeiro recebesse uma proposta milionária pelo Caio Jorge do mundo árabe, por exemplo. Pô, o cara é jovem, tá sendo colocado pra seleção. Se seguir fazendo gol, faria sentido. Né? E eu acho que até a própria Europa pode voltar a investir nele. Sim. É mais difícil, porque o jogador que vai na Europa, bate e volta, já Fica tem uma manchado. dificuldade. Tem aquela mancha, entre muitas aspas, de um jogador que não deu certo na Europa. Mas o Caio Jorge é muito novo. É o caso do Vitor Roque, por exemplo. Tem muita lesão, eu acho que atrapalhou na Europa o Caio Jorge. Sim, eu acho que o Vitor Roque e o Caio Jorge são dois jogadores que podem quebrar esse estigma. De voltar. De voltar para a Europa. Eu acho que tem muita gente que pode ficar de olho nele. O seguinte... Aí, meus amigos, o Flamengo que já está se preparando para o confronto desta quinta-feira contra o time do Estudiantes da Argentina. Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores da América. Mengão, né, que precisa fazer o resultado positivo no Maracanã para levar, logicamente, um bom resultado para o jogo da volta lá na Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!